Segundou, papá. Segundou, papá. É as primeiras. Segunda-feira. Vale soluçar junto, não? Eu tô soluçando. Parece que tá cortando áudio, mas eu tô soluçando. É a primeira segunda-feira de 2025. Sejam bem-vindos à primeira segunda de 2025. O ano começou, hein? O ano começou dia 6 de janeiro. Lembra que eu falei pra vocês no último vídeo que o meu ano ia começar a partir da segunda-feira, né? Então o ano começou. Vamos pra cima, com muita animação, com muita empolgação. E o tema do vídeo é esse mesmo que você leu. 29 anos desempregado e pretendo continuar assim. Deixa eu explicar isso para vocês. Mas antes de eu explicar, um disclaimer. Gente, a gente não vai ficar sem vídeo de dia a dia, tá? Nós vamos continuar aí na saga de janeiro. Então, o dia de hoje eu tô gravando o vídeo de hoje do dia a dia e ele vai sair amanhã, tá bom? Então, de terça a domingo, vocês vão ver o meu dia a dia, beleza? E na segunda-feira eu vou gravar aqui sempre um vídeo de resenha, falando sobre alguma coisa, comentando sobre alguma coisa que eu acho pertinente comentar. E por que eu vou falar sobre isso hoje? Bom, porque eu sou o Carlão. Estou há 7 anos e meio trabalhando com aplicativos. Sim, desses 7 anos e meio, 4 anos na cidade de São Paulo, capital, e há 3 anos e meio aqui na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. E eu criei esse canal na intenção de tentar monetizar no YouTube, fazer uma rendinha a mais. Eu já expliquei para vocês aí qual que é o meu intuito com essa rendinha a mais, né? É uma causa nobre. Então se inscreve aí no canal, dá uma ajuda aí pra mim, beleza? Comenta o vídeo, compartilha. É sempre legal a participação de todos vocês aqui. Quero agradecer a todos os inscritos desse canal até o momento. Deixa eu dar uma conferida aqui. Agora eu tô chique. Agora eu consigo conferir porque agora eu tô com 2 celulares, né? Um para gravar e outro para eu trabalhar. Antes eu tava trabalhando com o celular que eu gravo. Estamos com 943 inscritos. Muito obrigado aos 946 pessoas, homens, mulheres, que se inscreveram neste canal. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu procuro ler sempre os comentários, dialogar com a galera. Eu estou pensando, gostaria que vocês comentassem aqui embaixo se é uma boa ou não. Eu estou pensando em criar um grupo de WhatsApp do canal. Um grupo no WhatsApp do canal. E se esse grupo ficar muito grande, depois a gente vai para um Telegram, faz alguma coisa diferente. Mas eu quero criar um grupo do canal. Eu estou pensando em fazer isso, estou amadurecendo essa ideia. E por que eu estou amadurecendo essa ideia? Há um tempo atrás, um inscrito falou para mim: você tem grupo? Você faz parte de algum grupo? Pô, quando criar me avisa. E eu tenho uma experiência muito negativa com um grupo de motorista de aplicativo. Por isso eu não faço parte de grupo nenhum, beleza? Mas eu estou pensando em criar um grupo do canal porque várias pessoas já pediram pra mim: Carlão, cria um grupo do canal, pô, a gente participa. Então tô pensando seriamente em fazer isso, beleza? Mas esse não é o tema do vídeo, né? Vamos ao tema do vídeo. Cara, eu estou há 29 anos desempregado e pretendo continuar desse jeito. Explico. A minha profissão original, eu sou músico. E na época que eu comecei na música, a música não era tida como uma profissão, a música era um bico, igual o aplicativo é hoje, um bico, tá? Música não era uma profissão. E eu vivi pelo menos 25 anos desse bico, tá? Eu passei mais 5 anos em telecomunicações e junto com o meu bico de música, nos últimos 5 anos, antes de completar 7 aplicativos, né? Eu fiz o aplicativo em paralelo com a música, um período, né? E depois, esse ano, resolvi adotar... Esse ano não, ano passado. Pouco antes de eu começar o canal, né? 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos quase. Eu resolvi adotar o aplicativo como renda única, né? Renda principal. Renda única não, que eu tenho... Já falei aqui sobre isso, eu tenho algumas outras rendinhas pequenas, mas são rendas, né?
pequenas, né? É pouca coisa também, não paga a conta, não paga nada. Mas tem outros lugares. E tem... mas meu trabalho é o aplicativo, né? É de onde eu gero a minha renda, não é? Então, somando esse período, né? Tirando os 5 anos que eu fiquei em telecomunicações, somando esse período tirando o período de telecomunicações, são 29 anos trabalhando de maneira autônoma, sem registro em carteira, e trabalhando praticamente por conta própria, né? Levantando todos os dias desempregado, levantando todos os dias, tendo que fazer o meu dinheiro, né? Sendo responsável por pagar as minhas contas, sendo responsável por fazer tudo sem depender exatamente de um patrão, de uma empresa. São 29 anos vivendo assim. E por que eu pretendo continuar assim? Por que eu não tenho saudade nenhuma da época de CLT, que foi a época da telecomunicação? São 5 anos que eu fiquei de CLT. Eu não tenho saudade nenhuma. Por quê? Gente, uma coisa que um lugar onde eu me encontrei na vida foi o lugar da autorresponsabilidade, sabe? Você ser responsável por você é a melhor coisa que tem. Quando você é responsável por você, você não pode culpar ninguém, você não pode dizer que o seu fracasso é culpa do outro, você não pode... É tudo você, entendeu? E isso é lindo, porque também te tira aquele lance da vítima, do coitadinho, e também te tira os limites. Você descobre que quando tudo depende de você, quando tudo é você, você fica uma pessoa sem limites, sem limitação. Ou seja, você consegue criar estratégias, pensar formas de você chegar nos seus objetivos mais rápido, mais devagar, mas chegar nos seus objetivos, porque não depende de ninguém, só depende de você. Então, descobrir isso para mim, né, quando eu me encontrei, claro, eu comecei na música, mas não foi pensando em nada disso. Eu comecei na música muito cedo, eu era praticamente adolescente, e eu comecei na música porque eu tinha vontade de ser músico, eu tinha sonho de ser músico, né, de tocar um instrumento, coisa e tal, né, de estar nos palcos, de gravar disco. Eram sonhos que eu tinha, que eu realizei, graças a Deus. Ainda continuo gravando algumas músicas, continuo lançando algumas coisas, né? Hoje já pensando na minha carreira artística e não trabalhando para outros artistas, mas foi um sonho que eu realizei. Foram praticamente 25 anos, cara, 25 anos. Eu sustentei casa, eu criei meu filho está com 23 anos, eu criei meu filho, eu sustentei uma casa, entendeu? Para quem não sabe, eu me casei 2 vezes, né? Então meu filho é do meu primeiro casamento, e no meu primeiro casamento a mãe dele não trabalhava, então eu sustentava a casa sozinho, tô com violão na mão, cara, entendeu? Fiz isso 25 anos da minha vida. Aí depois eu me casei com a Ana Lívia, minha esposa, né? Já tô com ela, vai fazer 16 anos, né? E, cara, ela pegou também boa parte desses 25 anos, porque, né, 16 foi só com ela. E 9 foram com a mãe do meu filho, né? Fiquei casado 9 anos com a mãe do meu filho, me divorciei, e aí casei com a Ana Lívia depois, e já tô há 16 anos com ela. Então só aí já são 25 anos passados, e ela viveu esses 25 anos comigo. Desses 25 anos, 9 anos eu sustentei minha casa só com o violão na mão e dando aulas de canto, tá? Ganhava uma média aí de R$40 por aluno. Às vezes eu dava aula em 4, 5 escolas, dava aula de segunda a sábado e às vezes de domingo a domingo. Mas conseguia fazer uma boa grana, conseguia sustentar a casa, consegui cumprir com os meus compromissos sempre, tá? E hoje no aplicativo não é diferente, tá? Não é diferente. E qual é o segredo para você conseguir viver desse jeito, né? Eu vejo muita gente falando que o aplicativo é subemprego, que não sei o quê, e fazendo algumas críticas aí. Algumas eu acho justas, tá? Outras eu realmente acho um pouco descabida. Por quê?
que acontece? É fato que os aplicativos, gente, a gente precisa colocar os pingos nos is quando a gente fala de aplicativo. Os aplicativos, eles foram criados, tá, para ser uma renda extra, tá? Então, o aplicativo foi criado para ser um bico, para ser uma forma de você ganhar um dinheiro a mais e coisa e tal, além daquele dinheiro que você ganha lá no seu emprego formal, no seu CLT. O aplicativo foi criado nesse intuito, tá? Então o aplicativo não foi criado para ser um emprego. Gente, entenda uma coisa, o aplicativo não foi criado para você ser o taxista do aplicativo. O aplicativo não foi criado para ser uma categoria de trabalho como um taxista, por exemplo, tá? O taxista é diferente do aplicativo. O taxista é um profissional liberal que tem uma concessão pública, tá? Ele tem uma concessão pública, como uma rádio, como uma TV, como, enfim, né? Qualquer coisa que dependa de concessão do governo. Então o taxista é um profissional liberal que tem uma concessão pública, e esse cara, com essa concessão pública, ele tem direito a explorar o transporte de passageiros na cidade dele, tá? Só na cidade dele e naquela região pré-determinada pelo governo. Ele também atende um tabelamento de preço que é definido pelo prefeito, é definido pela prefeitura, tá? Então ele atende lá os tabelamentos de preços. Já o motorista de aplicativo, não. O motorista de aplicativo, para começo de conversa, em grande maioria das cidades brasileiras, o motorista de aplicativo não é obrigado a ter um curso, ele não tem que fazer um curso de nada para ser motorista de aplicativo, né? Ele só vai lá, cadastra o carro dele e vai trabalhar, vai dirigir. Se ele quiser, se ele não tem carro e quer alugar um carro, ele vai lá e aluga um carro e começa a dirigir. Por quê? Porque é feito para o cara fazer uma grana a mais. O aplicativo já considera, ele já pensa que você tem outra renda. Porque foi para isso que ele foi criado. Ele não foi criado para ter funcionário, entendeu? Aliás, pela ideia do fundador da Uber, que é o aplicativo pioneiro, né, o primeiro aplicativo de todos aí, ele não queria nem motorista, ele queria usar carro autônomo, tá? Porque essa grana era para ser toda da Uber e não para dividir com o motorista. Então o motorista, na verdade, enquanto se trata de aplicativo, o motorista nunca esteve nos planos das empresas, sejam elas quais forem, tá? Então como é que você lida com essa realidade? Como é que você lida com isso? Bom, pra mim é muito tranquilo, porque eu sempre vivi de trabalhos que as pessoas diziam que não eram trabalho, tá? O músico, por exemplo, você não consegue dar seu preço, mesmo sendo um profissional autônomo, um profissional liberal, não é sempre que você consegue dar seu preço, tá? É coisa rara a gente conseguir dar o preço. Então quando as pessoas dizem, porque o motorista não é autônomo porque ele não dá o preço. Gente, acorda para a realidade, não é todo profissional liberal, não é todo autônomo que consegue dar o seu preço para executar um serviço. Com o músico acontece isso também, tá? Com o encanador, com o eletricista, não. Mas é uma outra categoria de profissional liberal, tá? E claro, nada te impede de fazer um cursinho de elétrica, de fazer um cursinho de bombeiro hidráulico e mudar de ramo, ir para essas áreas e dar seu preço, entendeu? Mas infelizmente aqui nos aplicativos não é assim que funciona. Então como é que você faz? Você vai mudar a regra do jogo? O que você vai fazer? Você não pode mudar a regra do jogo porque você não é o dono da bola, você não é o dono do jogo, né? A gente está jogando aqui no campo dos aplicativos, né? Então as regras, feliz ou infelizmente, eu acho mais infelizmente, são deles. Eles fazem as regras e a gente vai se adaptando, né? Para mim ficou fácil tirar de letra porque eu tô habituado. Então a primeira coisa que eu entendi trabalhando com aplicativo é o seguinte: bom, lá no começo, quando eu entrei, nós não tínhamos controle de absolutamente nada. Nós não tínhamos controle de quanto ia receber pela corrida, porque a gente não sabia, era uma surpresinha, a gente descobria depois que terminava a corrida. Então esses cálculos todos que a gente faz hoje em dia, na época que eu comecei, era difícil de fazer, não dava para fazer, porque você não sabia nem para onde você ia com o passageiro, e muito menos quanto você ia receber. Era assim antigamente, tá?
Então, hoje em dia é uma mamata, hoje em dia você escolhe a corrida, hoje em dia você sabe o valor que está pagando por quilômetro, enfim, aí o que você precisa fazer? Um cálculo básico, né? Que cálculo básico é esse? Você precisa calcular seus custos, né? O salário que você quer ganhar, dividir pelo tanto de quilômetros que você pretende rodar no ano, e aí você chega no valor do seu quilômetro ideal, tá? Eu já vi aqui algumas vezes as pessoas criticando nos meus vídeos aqui as minhas escolhas de corridas, as corridas que eu aceito e tudo mais. E, cara, assim, as pessoas precisam entender uma coisa. Até outro dia teve alguém que comentou: olha, cuidado, uma hora a conta chega. Cara, vou fazer 8 anos trabalhando do mesmo jeitinho que eu trabalho, tá? Eu mudei esse meu jeito de trabalhar quando a Uber começou a mostrar o cartão de chamadas. Mas lá quando eu entrei na Uber, ela pagava 1,10 o quilômetro. Isso na capital, tá? Em São Paulo. Era 1,10 o quilômetro. A Uber nunca pagou R$2 o quilômetro. Ela chega em R$2 o quilômetro somando dinâmicos, somando alguma gratificação, coisa e tal. Era assim lá atrás. Hoje em dia, ela paga em alguns lugares 2, 2,40, 3. Hoje mesmo eu fiz uma corrida aqui em Sorocaba, pagou 4,50 o quilômetro, tá? Era uma corrida curta, claro, no Comfort, uma corrida no Comfort curtinha, pagou 4,50 o quilômetro. Então, assim, tem corridas boas, tem corridas que pagam bem, tem sim, mas não é aí que está o problema. O problema está no motorista. Você precisa entender duas coisas. Primeiro, Uber não é um emprego, tá? Trabalhar com aplicativo não é um emprego. Se você quer um emprego, você quer algo que funcione como emprego, com carteira registrada, com férias, com 13º e coisa e tal, procure um emprego, beleza? Uber não é um emprego, tá bom? Segunda coisa que você precisa entender: motorista para Uber é um problema, não é uma solução. Eles nunca quiseram motorista, queriam um carro autônomo desde o começo, tá? Então, motorista para Uber é um mal necessário. Terceira coisa que você precisa entender: se você não souber calcular os seus custos e parar de ir na onda de influenciador, ir na onda de colega que fala, não, tem que ser tanto quilômetro, cara, calcule o seu custo. Você sabe o salário que você precisa fazer, você sabe o custo do seu carro por ano, então calcule o seu custo, tá? E aí você, com o cálculo do seu custo na mão, você sabe o mínimo por quilômetro que você pode aceitar de corrida, entendeu? Não aceite ninguém vindo dizer para você que você vai ter prejuízo pelo jeito que você trabalha. Pense você com a sua cabeça, raciocine. Também não precisa comprar aplicativo para calcular isso, pelo amor de Deus, gente. Tem gente que sai comprando tudo que os influencers mostram no YouTube. É incrível, cara. Compra Rota App, compra Meu KM para calcular qual é o quilômetro ideal para ele. Você não precisa de nada disso, cara. Olha, você quer um aplicativo? Eu uso um aplicativo para fazer, para me mostrar quanto está pagando por quilômetro a corrida. Eu uso o DSW, o aplicativo é de graça, não paga nada. Você baixa aí e funciona de graça. Ele não funciona em iPhone, mas ele funciona em Android, tá? Então o aplicativo é gratuito, chama DSW. Baixa ele aí. Lá você configura, lá ele te mostra até em cada corrida quanto você está gastando de combustível e quanto você está lucrando. Se você inserir lá as informações, beleza? Então, assim, eu posso até fazer um vídeo aqui, pode ser o vídeo da próxima segunda, eu ensinando configurar o DSW, entendeu? Não tem problema, é fácil de fazer, mas se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, que eu faço um vídeo na segunda-feira que vem, ensinando a usar o DSW, configurar e coisa e tal. E é de graça, tá? Ah, mas como é? Eu preciso do meu KM para eu saber quanto eu cobro, quanto eu tenho que receber por quilômetro. Não precisa, cara, você precisa de uma calculadora. Lá na calculadora, o que você vai colocar? Você vai colocar lá, você paga a parcela do carro? Então você vai lá multiplicar a sua parcela vezes 12, né, é o número de vezes do ano. Aí depois você vai somar as trocas de óleo. Então quantas trocas de óleo você faz no ano, né? Em média, um motorista zeloso, cuidadoso, em média, vai fazer pelo menos 6 trocas de óleo no ano, tá? Então você vai lá, soma lá 6 trocas de óleo, mais 12 meses do seu pagamento do seu carro. Aí você pega o seguro do seu carro, multiplica lá por 12 que você paga por mês, soma nessa conta. Aí você vai somar também lá
o valor dos pneus, né? Que você gasta de pneu por ano. Soma lá nessa conta, valor de pneu, troca de pneu. Já somou seguro, já somou pneu, já somou parcela, já somou as trocas de óleo. Soma lá também Pô, eu acabei de pensar aqui para falar e fugiu. Mas você soma lá, já somou pneu, já somou troca de óleo. Peraí que eu vou lembrar, gente. Enfim, soma lá todos os custos seus. Que não, agora eu não vou ficar lembrando todos os custos não. Mas soma lá todos os custos seus. Se você quiser considerar a depreciação do carro, você soma lá a depreciação do carro. Entendeu? Então você soma todos os seus custos fixos, tá? E os variáveis, como diz o Uber do Tito, né? Como diz o Josenio do Uber do Tito. Então, você soma os seus custos fixos e variáveis, tá? E aí, depois que você somou tudo isso, você vai lá e soma, multiplica, pega o seu salário, multiplica por 12 e soma. Você vai ter um valor total lá. Para alguns vai ser 100 mil, para outros vai ser 80, para outros vai ser 200 mil. Isso aí é o valor que você tem que faturar no ano. Você tem que faturar aquele valor no ano para chegar para ter o seu salário mensal de X que você definiu. Aí o que você vai fazer? Você vai dividir aquilo pelo tanto de quilômetros que você pretende rodar. Um motorista que roda 5 mil quilômetros por mês, roda 60 mil quilômetros no ano. Já fiz uma conta para você aqui. Você vai pegar, dividir lá, eu rodo isso, 5 mil quilômetros no mês, então eu rodo 60 mil quilômetros no ano. Aí eu pego todos esses valores que eu falei para vocês, né? Inclusive aqueles que eu esqueci. E aí eu vou somar e chegar no valor e dividir por 60 mil quilômetros. Aí ele vai me dar um resultado em quilômetros. Ó, você precisa ganhar tanto por quilômetro para ganhar esse valor. Pronto, você já sabe o quilômetro mínimo que você tem que aceitar. Gente, não é possível que fazendo assim você não consiga se manter, tá? Isso é um cara que vive há 29 anos desempregado. Há 29 anos é profissional liberal, é autônomo. Há 29 anos o responsável pelo meu 13º sou eu, o responsável por pagar minhas contas sou eu, entendeu? Outra coisa, é um erro muito grande, pessoal, eu vejo o pessoal cometendo isso direto. Ficar preocupado com quanto a Uber está ganhando. Quando você trabalhava na empresa lá, você ficava preocupado com quanto seu patrão, quanto o dono da empresa que você trabalhava estava ganhando? Você ficava? Você já parou para pensar nisso? Quanto fatura uma grande empresa? Você acha quanto desse faturamento, quanto dessa grana que essas grandes empresas ganham, elas repassam, elas dividem com os seus funcionários, com seus colaboradores? Você fica sempre com a migalha. O que falta às vezes também a muitos motoristas é a percepção de que lado da mesa a gente está, entendeu? De qual lado da mesa você acha que você está? Você está no lado do proletariado, cara. Você está no lado do empregado, do trabalhador. E para esse lado a fatia vai ser sempre menor. Se você quiser mudar isso, você tem que mudar de lado. Você vai ter que construir alguma coisa, você vai ter que abrir uma empresa de verdade, tá? Não é MEI não, não é CEO de MEI não. É abrir uma empresa mesmo, grande, de verdade, tá? Aí você emprega lá no mínimo, 100 funcionários, beleza? Paga salário, férias, 13º, aí você vai estar do outro lado da mesa, cara. Aí você vai ter a real consciência de como que é a parada. E adivinha o que você vai fazer? Você não vai pagar meio a meio, não, para os seus funcionários. Você vai dar para eles 2% do que você ganha. Você vai, com 2% do que você fatura, você vai pagar 100 funcionários. E o restante vai ser para você manter o negócio girando. E para você vai ficar ali coisa de 10, 15, 20% do faturamento. É isso que vai acontecer. Porque quando você muda de lado da mesa, a sua perspectiva muda também. Então, a gente precisa ficar esperto, gente, porque a gente precisa muitas vezes abrir a nossa mente, fazer uma reciclagem na mente. Vocês acham mesmo que eu, no alto dos meus 48 anos quase, 47, né? Vou fazer 48 esse ano. No alto dos meus 48 anos, depois de criar um filho que está com 20 e poucos anos, vivendo 29 anos como autônomo, você acha mesmo que eu não vou saber calcular o que é lucro, o que é prejuízo para mim?
E eu vejo às vezes a pessoa comentando, como essa semana mesmo fizeram um comentário aí que eu rodei fazendo 1 quilômetro, cara, deu 1,50. E o meu quilômetro ideal é a partir de 1,36, porque eu já fiz todo esse cálculo, somando tudo que é custo, dividindo, somando o meu salário e dividindo lá para saber quanto por quilômetro eu tenho que fazer. E aí eu uso, claro, um DSW para facilitar, né? Para não ter que ficar fazendo toda hora a conta de cabeça, porque cansa, né? Cabeça, se você raciocina muito, o cansaço mental vem. Então, para evitar o cansaço mental, eu uso DSW, tá? Mas, cara, tem uma regra ali, tem uma gordura sempre. Por quê? Porque, lógico que eu não pego só corrida de 1,36, gente. É a partir de... Então, a toca de 1,36 eu pego, toca de 1,40 eu pego, toca de 1,80 eu pego. Mas começa dali, entendeu? Ali é o meu chão, ali é o meu piso. E dali para cima. E aí, cara, lógico que eu vou me manter. Eu já estou me mantendo há 7 anos e meio no aplicativo. Desses 7 anos e meio, 5 anos e meio pagando aluguel de carro. Com carro alugado. Já aluguei na Unidas, já aluguei na Zarp, já aluguei na Movida, já aluguei em locadora pequenininha, na Alemão Veículos, lá em Guarulhos, aluguei na Move Partners, que era em São Paulo. Cara, já aluguei em tudo quanto é lugar, já aluguei carro de tudo que é jeito. 5 anos e meio trabalhei com carro alugado. E tô aqui, gente. Vou fazer 8 anos agora em julho, rodando nos aplicativos. E adivinha? Trabalhando do mesmo jeito. E não quebrei. Então, gente, cuidado com as conversas que vocês ouvem de motorista, de influencer. Faz o seu cálculo. Foca na sua vida, o que é bom pra você. Não vai nessa onda de, porque a categoria... Não existe categoria, gente. Vai existir quando houver uma regulamentação. Aí vai existir uma categoria. Aí nós vamos ter que se limitar às regras, como acontece com os taxistas. Hoje, as regras são dadas pelos aplicativos e ponto. Não tem uma regra do governo. Porque não existe categoria. Tá? E quando existir uma regulamentação, quando existir uma categoria, não vai ser do jeito que vocês estão pensando, gente. Porque o aplicativo ainda é renda extra. Ele não é uma profissão igual taxista. Então, se você quer ser tratado como um profissional do volante e entender que você está numa profissão de transporte, ou você vai trabalhar com frete, ou você vai trabalhar no volante do busão, ou você vai trabalhar como taxista. Já para essas profissões já existe regulamentação, já existe uma categoria, já existe até sindicato que representa, embora os motoristas de aplicativo, grande parte não quer sindicato. Aliás, o motorista de aplicativo é um ser difícil de entender. Difícil de entender. Difícil de entender. Porque eles reivindicam coisas que vão totalmente ao contrário daquilo que eles dizem acreditar. Mas isso é assunto para outro vídeo. Porque esse já está grande demais. Então, gente, pensa nisso. Nós estamos iniciando um novo ano. O mês de janeiro é um mês que tem baixa demanda. Mas olha aí, eu fiz R$117 agora de manhã, cara. E eu saí da minha casa às 7h35. Foi o horário que eu peguei a primeira corrida. Então dá para você fazer um ganho legalzinho, dá para você trabalhar sem se matar, mas você tem que usar isso aqui, ó. Beleza? Para de ir atrás da conversa dos outros, use isso aqui. Tá bom? É isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo. Fui.